Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Figueiredo, sou vice-presidente de Administração e Finanças do CRC Paraná e atualmente sou coordenador da Comissão de Peritos deste Conselho. Hoje traremos uma mesa redonda de perícia judicial, onde traremos o tema a interpretação da sentença em sede de liquidação. Gostaria de registrar que esse evento ele foi idealizado e organizado pela Comissão de Peritos deste Conselho e com a participação dos funcionários desta casa, que desde já agradeço. A Comissão de Peritos do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná é composta por este coordenador e pelos meus colegas e contadores Antônio Fernando de Azevedo, Carlos Eduardo Galarda, Emerson Raxa, Euclides Correia, Jorge Tavares, Marisa Ferreira e Maurício Cadenas. Informo também que foram tomadas todas as medidas de precaução necessárias para a realização deste evento frente à pandemia atual, onde todos os participantes mantêm a distância segura e somente não usarão máscaras durante esta gravação. Assim, dando início à nossa mesa redonda, tenho a honra de apresentar nossos convidados de hoje para compor a mesa, os quais esse Conselho agradece desde já pela abdicação de suas agendas, aceite incondicional do convite e grandiosa contribuição. São eles, excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Prazeres, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, com atuação na 14ª Câmara Civil, pós-graduação lato sensu em Processo Civil pela Universidade de Milão, na Itália, ex-diretor da Escola de Magistratura do Paraná. Doutor Arthur Mendes Lobo, advogado e sócio do escritório Vamber Advogados Associados, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor de Direito da Universidade Federal do Paraná e membro de diversos conselhos editoriais. E o nosso colega Antônio Fernando de Azevedo, contador com especialização em controladoria e finanças, membro da Comissão de Peritos do CRC do Paraná e perito judicial com mais de 20 anos de atuação profissional nas varas cíveis do Tribunal de Justiça, ao qual eu passo a palavra e a condução da mesa neste momento. Obrigado, Roberto Figueiredo. Obrigado aos nossos convidados, debatedores. Nossa intenção nessa tarde é promover um debate o quanto mais objetivo possível sobre a interpretação de sentença, com o problema com o qual a gente se depara com muita frequência, nós contadores, sem formação em direito, na sua grande maioria, e que temos que nos debruçar sobre sentenças e sobre acórdons, enfim, decisões de graus superiores, para formar a coisa julgada e transformar em valores, que é o objetivo da nomeação do perito. Iniciando a discussão, eu colocaria aos nossos debatedores uma questão que diariamente também nos é posta em mesa, que é a interpretação da sentença sob o ponto de vista da fundamentação e dispositivo. Se devemos também analisar a fundamentação e dela extrair informações que nos levarão a constituir a prova técnica, ou simplesmente nos debruçamos sobre o dispositivo, que há uma corrente que entende ser o que de fato julga o processo. Passaria inicialmente ao doutor Fernando. Pode ser, doutor? Então, inicialmente eu quero agradecer ao Antônio Fernando o gentil convite para participar desse debate. Meus cumprimentos também ao doutor Arthur Mendes Lobo, ao doutor Roberto Figueiredo. Fico muito feliz em poder participar e poder, de alguma maneira, contribuir para a solução ou para a melhor compreensão dos problemas que nós vamos tratar aqui hoje. Longe de querer tecer qualquer consideração teórica a respeito da sentença ou da liquidação, porque acho que isso não é o objetivo desse nosso encontro. Eu me sinto muito à vontade para conversar sobre os pontos que foram propostos pela coordenação desse encontro, porque é o meu dia a dia, é o meu métier. Eu sou membro da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é especializado, entre outras coisas, em julgamento de contratos ou de litígios que versam sobre contratos bancários. Enfim, com relação a esse primeiro
ponto proposto, essa primeira questão proposta, eu não tenho a menor dúvida, Antônio Fernando, de responder que na análise da sentença, ainda que seja pelo perito, para fazer, enfim, para desempenhar a sua função, ele tem que analisar toda a sentença, não só o dispositivo, né? A sentença, na verdade, é um processo silogístico, né? Há premissas que devem ser consideradas, porque, por conta delas, o juiz chegou a alguma determinada conclusão. Assim, e para que se faça a compreensão do que efetivamente foi decidido, né, me parece que é extremamente importante que tudo seja considerado, tanto a motivação quanto a efetiva decisão, né? Eu realmente não vejo como o perito pode se desincumbir da sua função só analisando o dispositivo, porque muitas vezes esse dispositivo pode estar incompleto ou não fornecer todos os dados necessários para que se compreenda a decisão do magistrado. Então, de forma resumida e já respondendo à questão, né, me parece que a leitura da sentença como um todo é essencial para o desenvolvimento do trabalho do perito. Doutor Arthur. Muito obrigado, doutor Antônio Azevedo, pelo honroso convite. Cumprimento o CRC, cumprimento também o doutor Roberto Figueiredo, cumprimento o excelentíssimo desembargador Antônio Prazeres. É uma honra muito grande estar aqui para a gente poder discutir um tema que é muito importante, né? Um tema que é muito corriqueiro nas perícias, é um tema que, não raro, gera controvérsia dentro do próprio judiciário, né? Porque a liquidação de sentença ela tem o objetivo de apurar o quantum devido, né, na sua grande maioria, em algumas situações até o chamado ante beato, a coisa devida, mas principalmente o quantum devido, baseando-se na decisão que transitou em julgado. Para quem é leigo e não conhece a linguagem jurídica da coisa julgada, a coisa julgada é quando não cabe mais recurso para nenhuma outra instância e eu torno as questões discutidas imutáveis. E concordo plenamente com o que o doutor Antônio Prazeres falou, né, que a sentença tem que ser analisada como um todo, de forma sistematizada. Até porque o Código de Processo Civil prevê no artigo 508 que considera-se deduzida e repelida qualquer argumentação que poderia ter sido trazida pelas partes e não foi no momento oportuno, né? Então, essas questões também se tornam imutáveis pelo fenômeno chamado preclusão. Esse fenômeno também tem que ser olhado. Então, o perito deve analisar a fundamentação, os motivos, as justificativas da sentença e se atentar para que o comando seja plenamente respeitável, sob pena de violar a autoridade da coisa julgada, que é prevista no artigo 502 do CPC. Então, eu concordo, faço coro quanto a essa conclusão e entendo que, inclusive, o CPC de 2015 trouxe uma novidade. Qual novidade? A possibilidade de questões fáticas que são importantes para a conclusão da sentença também fazerem coisa julgada se o juiz colocar isso na parte dispositiva ou mencionar na parte dispositiva que algum fundamento, algum critério de cálculo, alguma metodologia não poderá ser rediscutida na fase liquidatória. Era isso, então, pelo menos nesse preâmbulo. Nessa direção, encontra-se, eventualmente, discrepâncias, ou a fundamentação não foi exatamente clara com relação ao que, ao final, se decide, ou até mesmo não se resolve questões que foram fundamentadas, mas no dispositivo não se tem um posicionamento do juízo. Quer dizer, o perito até encontra, lendo a fundamentação, argumentos para sugerir que o juiz teria tido a intenção de decidir sobre determinado ponto. No entanto, o dispositivo não passou por aquele, não explorou aquela questão e, muitas vezes, não houve solução em termos de embargos declaratórios ou nenhuma outra forma de questionamento pelas partes. E chega-se ao momento da perícia, quando já estamos aí, então, com a coisa julgada em definitivo, né? Digamos, a preclusão
de argumentações novas, e ao perito cabe, então, formar um juízo, de alguma maneira, sobre aquela decisão para dar continuidade ao seu trabalho. Nesse momento, a posição do perito, ele tem alguma liberdade, digamos assim, para essa interpretação, ou ele deve voltar-se ao juízo, questionando, enfim, colocando ao juízo as dificuldades que está encontrando para que seja resolvido. E mais que isso, muitas vezes, uma decisão transitada em julgado, ela teve alteração, enfim, de alguma maneira foi confirmada no segundo grau. E me parece que o juiz de primeiro grau tem alguma limitação para essa solução. Qual seria o caminho, então, que o perito deveria adotar nesse caso, no entendimento dos senhores? Se quiser. É muito interessante essa questão. Não raro a gente encontra problemas no cotidiano. Conversávamos aqui antes do evento, né, sobre a lógica da quesitação, da necessidade do juiz analisar os quesitos antes mesmo de abrir vista para o perito respondê-los, né? O juiz deveria filtrar os quesitos. É essa linguagem que me parece mais figurativa e adequada. O juiz deveria indeferir os quesitos que são impertinentes ou quesitos que tentam rediscutir questões que são imutáveis. Mas isso não acontece na prática devido ao acúmulo de serviço, vários trabalhos ali para o juiz decidir, ou às vezes o quesito tem uma linguagem muito técnica que somente o perito consegue compreender, que o juiz passa desapercebido em relação a isso. Se o perito tiver alguma dúvida, é possível ele suscitar essa dúvida para o juiz? Sim, é saudável essa comunicação, né? O perito pode fazer isso de maneira formal, né? A comunicação nos autos, e até mesmo informalmente, porque o CPC permite a comunicação hoje entre os colaboradores do processo, até por WhatsApp, né? Olha, eu pretendo responder esse quesito considerando que tal matéria é imutável. É isso? Estou no caminho certo? Por que essa argumentação, essa dúvida é saudável ser colocada para o magistrado? Porque compete ao juiz analisar questões de direito, né? Não pode, me parece, o perito tomar conclusões sobre matérias jurídicas, porque ele pode estar se desincumbindo aí, de uma função que não lhe é própria. Então, me parece que o perito pode suscitar essa dúvida, ou então já vivenciei casos em que o perito trabalhou com duas hipóteses, né? Achei bastante interessante, conversávamos também sobre isso, uma questão envolvendo um processo cuja liquidação havia uma dúvida de metodologia de cálculo, que ou colocava o valor devido como 100 milhões de reais ou colocava o valor devido como 5 milhões de reais, né? E tudo passava pela discussão do trânsito em julgado. Transitou ou não em julgado uma discussão em prestação de contas, em que se discutia a possibilidade de aferir se os lançamentos bancários foram feitos ou não em benefício da empresa autora da demanda, né? E aí o perito falou para o juízo no laudo: olha, considerando a hipótese A, que fez coisa julgada, eu chego no valor de 100 milhões. Considerando que não fez coisa julgada e aplicando ali os critérios de benefício para a correntista, eu chego no valor de 5 milhões. E é essa a conclusão que ele devolve para o juiz. Achei fantástico, né, porque as partes puderam debater a questão jurídica e depois o juiz decidiu, né, pela existência ali da coisa julgada, necessidade de preservar a coisa julgada, e aí remeteu a parte ré para a ação rescisória. Também já trabalhei em um caso em que o perito disse que tinha feito coisa julgada, o juiz disse que fez coisa julgada, nós ajuizamos uma ação rescisória e o tribunal, por 5-0, entendeu que não houve coisa julgada e disse que o perito poderia, sim, reabrir toda a discussão e analisar ali a hipótese de enriquecimento sem causa e afastar. Então, foi bem curioso explicar para o cliente que a ação rescisória foi julgada improcedente, porém, foi um resultado maravilhoso, porque a fundamentação do acordo permitiu a reabertura da discussão na fase de liquidação de sentença. Então, essa discussão tem sim que ser colocada para o magistrado, e quanto mais rápido o magistrado sinaliza
pela existência de coisa julgada, ele abre a via rescisória, se for o caso, se for cabível a ação rescisória. Vamos lá. Então, com relação a essa questão de havendo discrepância ou não havendo assim uma certa lógica entre o dispositivo e a fundamentação, ou entre a fundamentação e o dispositivo, a minha resposta imediata seria a mesma do Dr. Arthur, dizendo, olha, o perito deve conversar com o magistrado para tentar esclarecer a dúvida que dali vai se originar, né? Mas eu compreendo a situação dos senhores, né? Depois de 30 anos de exercício da magistratura, eu posso dizer a todos que nós trabalhamos, os senhores trabalham com personalidades diferentes, né? Trabalham com pessoas, com seres humanos, né? E cada um tem um tipo de comportamento, né? Eu sei que tem juiz que não gosta de receber o perito, tem juiz que não gosta de conversar, né? Tem juiz que não gosta de ser indagado, tem aquele que gosta de conversar, que gosta de sentar com o perito, que gosta de discutir ponto a ponto, enfim, para que, como disse o doutor, são colaboradores hoje, do ponto de vista do Código de 2015, que eu concordo de forma absoluta, mas eu compreendo que existem magistrados que o acesso a eles é mais complicado, né? Mas, diante da existência desse conflito, ou desse eventual conflito, ou desse potencial conflito entre o dispositivo e a fundamentação, quem tem que esclarecer isso, efetivamente, é o magistrado, né? Isso que tem que esclarecer é o juiz. Como ele vai esclarecer, os senhores têm que avaliar aí qual o comportamento do magistrado com o qual os senhores trabalham, né? Antigamente, eu lembro, o Antônio Fernando foi meu perito durante vários anos. Eu fui titular na 10ª Vara Civil aqui na capital. Quando havia dúvida, ele tinha toda a liberdade possível para conversar comigo. Com outros magistrados, não, né? Tinha peritos que não me conheciam, embora nomeassem, eles faziam o questionamento por escrito, né? Se os senhores se veem numa situação como essa e não têm a liberdade suficiente, ou o juiz não dá esse acesso, eu não vejo problema nenhum em fazer o questionamento por escrito a título de orientação para, né, desenvolver um bom trabalho lá para frente, né? E pegando esse gancho, nós estávamos discutindo aqui, um pouco antes do início dessa gravação, como disse o doutor Arthur, né, tratando de casos que envolvem perícia, o Antônio Fernando nos perguntou se da questão da aquisitação na liquidação de sentença. Eu não vejo como não submeter a liquidação de sentença ao mesmo procedimento que acontece com a perícia na fase de conhecimento. Então, de modo que as partes elas têm, sim, o direito de fazer aquisitação, ainda que se trate de liquidação de sentença. Mas o grande ponto aqui, a grande questão que eu acho mais importante foi que o doutor Arthur falou. O juiz tem que se debruçar sobre a pertinência dos quesitos, né? O senhor usou uma expressão, que o quesito devia passar um filtro sobre os quesitos. É exatamente isso. Essa questão da pertinência dos quesitos, passar o filtro sobre isso é uma obrigação inerente do magistrado, né? Ele tem que se debruçar sobre os quesitos e verificar o que é pertinente e o que não é pertinente para a solução daquela liquidação. Isso ele tem que fazer na liquidação, ele tem que fazer na fase de conhecimento. Isso é uma obrigação do magistrado. É inadmissível que as partes venham e façam lá 30, 40, eu já vi lá, quesitação de 60, 70 quesitos, né, que perguntam assim, de forma genérica, né, inclusive perguntando assim, tal documento está nos autos do movimento número tal, mas isso não tem o menor sentido fazer um negócio desse, e não tem o menor sentido o juiz deixar que isso seja respondido pelo perito. De qualquer maneira, e para concluir, né, havendo essa dúvida com relação ao que foi efetivamente decidido, e isso existe e é muito comum, isso acontece, né, e é bastante comum. Havendo dúvida com relação ao que foi decidido, que isso que interessa, né,
o perito deve conversar com o magistrado com essas considerações que eu fiz a respeito. Existem questões que são, digamos, pacificadas, ou se não pacificadas, muito comumente aplicadas, que às vezes não estão previstos numa sentença, mas que nós, que atuamos na área como peritos, sabemos que se aplica. Como, por exemplo, determinado valor a que a parte foi condenada na data da sentença, mesmo que seja um valor já monetário, já definitivo. É comum que esse valor deva ser corrigido para a data do laudo, para a data do pagamento, enfim, e também é normal que se apliquem juros remuneratórios a partir de um determinado momento que se considerou que se esteja em mora. Muitas vezes, desde a citação, quando se trata, por exemplo, de uma ação de cobrança, ou desde o trânsito em julgado, quando se trata de um dano moral, alguma coisa dessa natureza. Mas a sentença não traz essa informação. E qual a postura que o perito deve adotar? Deve, de alguma forma, quer dizer, se guiar pelo que diríamos, pela jurisprudência, ou simplesmente, uma vez que não está previsto, simplesmente não aplica? Quer dizer, como ficaria isso nessa questão? Eu vou permitir, Claro, doutor, responder, porque daí eu já, aproveitando que o doutor Arthur falou na fala anterior, se existia essa dúvida e essas omissões, eu acho salutar o perito oferecer opções ao magistrado, né? Oferecer soluções alternativas, né? Nessas situações assim, onde não há, fica muito claro, vamos dizer, se incide ou não os juros de mora, ou pelo menos qual seria a coda, a incidência do juros de mora, né? Eu não vejo razão nenhuma para o perito não se comportar como disse o Antônio e dar ou seguir a jurisprudência, enfim, né? Mas dando sugestões ao magistrado. Se bem que eu não me lembro de ter enfrentado situação parecida, porque com a aquisitação me parece que essa questão estaria assim previamente resolvida. De qualquer maneira, né, havendo também essa omissão no julgado que se quer liquidar, me parece que o caminho é o anterior que eu havia sugerido, de comunicação prévia com o magistrado, né? E como há assim muita alternância de magistrados, assim, né, nem sempre são os mesmos, né? O mesmo que começa a perícia é aquele que vai julgar, né? Essas questões assim que são um pouco mais sensíveis, acho que ela devia ser documentada e constar dos autos para evitar qualquer problema futuro, ou dizer que o perito está desempenhando função que não é dele, ou julgando questões que cabem ao judiciário, não à prova técnica, né? Então, com relação a essa questão posta agora pelo Antônio, é essa a minha conclusão. eu concordo plenamente com o desembargador Antônio Prazeres e só complementando, né, o artigo 473 do Código de Processo Civil, ele fala da necessidade do perito, no laudo, esclarecer o método que será utilizado, esclarecer e demonstrar que esse método é aceito pelos especialistas da área do conhecimento do qual se originou, né? Então, assim, eu vejo muito na prática peritos citarem jurisprudência e não vejo problema algum, principalmente em relação à correção monetária, que é mera atualização de valores, né, para corrigir ali o padrão da moeda, a correção aí por parte da inflação e tal. Então, não vejo problema algum. Sendo salutar também observar que o parágrafo 3º desse 473 fala que, para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros, de repartições públicas, instruir o laudo com planilhas, mapas, desenhos, fotografias, e aí vem, ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Então, esses outros elementos podem sim ser jurisprudência, não vejo problema algum. Sendo muito salutar também ressaltar que o juiz, tendo dúvida,
pode intimar o perito agora, com base no novo CPC, já podia antes, mas isso está muito claro agora no parágrafo 3º do 477, para o perito ser ouvido em audiência, né? Para que ele manifeste ali, converse. Então, vai haver um diálogo não só entre o juiz e o perito, mas também com a presença dos advogados das partes, para se esclarecer algum ponto. Então, isso também precisa ser bem salientado, né? Se o perito sentir a dificuldade, ele pode provocar essa audiência, solicitando isso para o magistrado, para que sejam sanados ali nos debates quais são os elementos que vão corresponder ao método. Correto. Posso fazer uma pequena intervenção Claro, só? por favor. Embora não tenha, assim, talvez eu fuja um pouco do objeto, eu queria trazer a importância do que disse o doutor Arthur agora com relação à colaboração de todos aqueles que se envolvem no processo, não só as partes, né? Isso que ele disse agora do perito querer provocar uma audiência para esclarecer, né, junto com as partes e com o juiz, alguma questão de fato ou mesmo de direito que surja durante a perícia, não só da liquidação, mas como outra qualquer, é de extrema importância e deveria acontecer com frequência. Lamentavelmente, não acontece, né? O Código de 2015 impôs esse dever de colaboração entre as partes e os sujeitos envolvidos, de alguma maneira, no processo, mas falta para nós ainda, e isso eu faço uma meia-culpa, uma autocrítica, falta uma cultura do juiz que compreenda melhor esse dever de colaboração. Então, eu fico muito feliz que o doutor Arthur tenha trazido essa questão a debate, porque é fundamental e é uma coisa a ser estudada e refletida, né, e posta à prática para ver como vai funcionar daqui para frente. Muito bem. Nós temos também questões, e não são poucas, em que a tecnicidade do aspecto discutido, muitas vezes, induz o magistrado a uma decisão que, tecnicamente, se torna impossível. Como, por exemplo, isso no passado recente foi muito comum, agora está se tornando cada vez menos, acontecendo menos em função das prescrições, etc. Mas nós tínhamos a questão, por exemplo, da sucessão das empresas telefônicas. Num dado momento, aqui no Paraná, a Telepar incorporou 8 empresas. Aí o acionista da Telepar, que lá, quando adquiriu sua linha, não recebeu as ações da Telepar na sua totalidade, vinha a juízo pedir não só a diferença das ações que ele não obteve quando emitidas pela própria Telepar, mas também a proporcionalidade das ações das empresas incorporadas. Isso não é raro, não são raros os casos em que se decide que, sim, são devidas as ações das empresas incorporadas. Ocorre que a empresa incorporada, a sua ação perde valor, e a incorporadora traz para dentro do seu patrimônio o patrimônio da incorporada, mas também os detentores desse patrimônio, né, os acionistas. Então, não há espaço para que se retire parte desse patrimônio e transfira ao acionista pré-existente, que é o caso do acionista que está pleiteando. Mas as decisões determinam que isso seja feito. E chega no momento da perícia, isso se torna uma discussão, toda uma discussão à parte, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de solucionar isso. Nós não conseguimos complementar a decisão e, muitas vezes, não somos compreendidos quando levamos a questão ao judiciário, né? Eu já recebi decisões, por exemplo, cumpra o acórdão, mas ele é impossível, eu não tenho como cumpri-lo. Também me parece, pelo que nós estamos discutindo, não há outra opção senão devolver a questão ao próprio judiciário. Posso responder? Por favor. Essa é uma questão fantástica. Assim, juridicamente, a gente tem que pensar que o processo ele tem que ser útil, né? Mas é possível dar uma liquidação zero? É possível. O STJ tem várias decisões dizendo que é possível que eu tenha uma sentença que mande o réu pagar uma indenização por um dano, mas na fase de liquidação, se eu demonstrar que o dano não ocorreu, que é impossível de ser comprovado, essa liquidação pode dar zero, né? Aqui no estado do Paraná temos precedentes, São Paulo, Minas Gerais,
em Minas Gerais, precedente recente de abril de 2020, agora. Temos lá no STJ, da relatoria do ministro Nancy Andrighi, da Eliana Calmon, da Sucete Magalhães, enfim. Onde eu quero chegar? Primeiro, é importante entender o objetivo da liquidação de sentença. O professor Vamber ele faz a distinção muito clara da liquidação por arbitramento e da liquidação por artigos. E muitos magistrados mandam fazer a perícia e não esclarece, vai ser por arbitramento ou vai ser por artigos. Qual a diferença? Por arbitramento, eu não preciso provar fato novo, né? Por artigos, eu tenho que provar fato novo. E me parece que nessa questão da Telepar houve um fato novo, qual seja a incorporação e um novo valor de face das ações e uma confusão patrimonial, como bem colocou o doutor Azevedo. Quer dizer, eu tenho que resguardar o interesse do acionista atual, né? E também verificar o comando da sentença. Não posso me desapegar do comando da sentença. Agora, se o comando não traz elementos para essa situação nova, tem que haver uma nova fase cognitiva desse processo, né? Então, me parece que é muito possível dar uma liquidação zero. Ou fazer a liquidação com base em parâmetros sem considerar o valor atual da ação, porque eu estou misturando ali alhos com bugalhos e promovendo o enriquecimento sem causa, né, do autor, e não é essa a ideia, né? O enriquecimento sem causa é sempre uma premissa que nunca pode ser afastado, né? Porque não é a ideia do processo você permitir que o direito dê a alguém algo que não lhe é próprio, não lhe é justo. Então, num primeiro momento, eu vejo que, em relação a esse caso específico, né, esse exemplo específico, é possível que se dê uma liquidação zero, e mesmo que se entenda que não vai dar uma liquidação zero, eu não posso querer confundir o valor atual das empresas incorporadas como o valor da ação objeto daquela discussão muito antiga, né? Porque eu estaria trazendo um desequilíbrio para a relação jurídica. Não, mas desculpe interrompê-lo, mas não se trata exatamente disso. O valor é o valor da época. O demandante adquiriu lá uma linha telefônica ou ações no plano de expansão e obteve, digamos, o direito ao recebimento de 1.000 ações. Recebeu apenas 800 e ele se tornou acionista com 800 ações. Ele veio aos autos pleitear as 200 ações que ele não recebeu. Mas ele alega também que, além dessas ações, ele tem direito às ações das empresas que, posteriormente, a empresa na qual ele se tornou acionista incorporou. E o judiciário, não raro, tem determinado, sim, ele tem direito às empresas incorporadas. E o que eu digo é, mesmo no valor histórico das ações, aquela empresa incorporada, ela vem para o bojo da empresa incorporadora com seus débitos e seus créditos. Então, se ela traz um maior valor de patrimônio, que em tese aumentaria, em tese não, na prática aumenta o seu patrimônio líquido, mas também aumenta os detentores desse patrimônio líquido, na mesma proporção. Então, quem já era acionista dessa empresa e que tinha lá direito a algumas ações, ele continua sendo acionista, continua tendo direito àquelas ações. Aquele patrimônio novo que foi trazido ao bojo da empresa incorporadora já tem detentores. Eles vêm para cá e tornam-se agora acionistas dessa empresa que que se tornou incorporadora. Você unifica os patrimônios, unifica o grupo de acionistas, em proporções que sejam cabíveis, obviamente. Eles detinham uma ação que valia R$1, entrou numa empresa cuja ação tem valor de 2, ele consegue obter meia ação, de grosso modo, falando de grosso modo. Mas não se trata de tomar o valor atual e nem de buscar o valor da ação depois da incorporação, e sim, há um patrimônio, há acionistas, detentores desse patrimônio. Há um outro patrimônio que se une a esse e há outros acionistas que se unem a esse. E isso não muda o status econômico daquele acionista pré-existente, tampouco do novo. Muda só a ação, a escritura da ação que ele detém. Então, a gente recebe, muitas vezes, esse comando que é inexequível. Eu enfrentei essa situação uma vez só. Isso, inclusive, quando você tinha
tinha proposto hoje, proposto esses dias as teses em discussão. Eu conversei com a minha esposa, que também é desembargadora, né, e ela, como está na 6ª Câmara Civil, ela frequentemente julga essas causas envolvendo a Telepar e a antiga Brasil Telecom. Brasil Telecom, hoje, oi. Hoje, oi. Daí, eu enfrentei isso uma vez, quando estava substituindo na 6ª Câmara Civil essa questão, justamente isso que você expôs, né? Não havia, do ponto de vista técnico, como fazer a liquidação da sentença, né? Seria isso. O que se resolveu lá, naquele caso específico, falei, bom, então se resolve pela participação financeira, né? Pelo valor nominal ou de origem das ações, devidamente corrigido com juros, mas se resolveu o problema nesse aspecto, né? Mas a questão que eu acho que está em discussão não é exatamente o mérito dessas questões, mas qual o comportamento do perito frente a essa situação. Eu me lembro muito bem quando havia aquela discussão a respeito da tabela Price, se ela capitalizava ou não capitalizava juros, né? Eu tinha um entendimento, como ainda tenho hoje, que a tabela Price por si só não implica na capitalização de juros, né? Isso muito por conta do trabalho do Antônio Fernando no período que ele foi perito quando era juiz, né? Eu dizia lá que a tabela Price não capitalizava juros, o tribunal, julgando o recurso de apelação, modificava a minha decisão e dizia, olha, a tabela Price capitaliza juros, né, e tem que calcular aí com juros lineares, e devolvia, né, a bomba para nós, né? Não raro eu vi, né, que pelo cálculo do banco, por exemplo, o saldo devedor era 200, né, e fazendo novo cálculo com a determinação do tribunal era 250, né, o valor do saldo devedor aumentava em vez de diminuir, né? Mas, como disse o doutor Arthur, o processo tem que ter uma certa utilidade, né? Você não pode agravar a situação do autor, e por isso acho que o seu raciocínio de que a liquidação pode dar um valor negativo. Sem entrar naquela discussão da questão declaratória, que pode gerar título tanto para o autor quanto para o réu, que isso é uma outra questão. Mas o que o perito faz quando se vê assim? Ele falou assim, eu não consigo, do ponto de vista técnico, aplicar juros lineares, porque isso é um conceito que não se aplica ao sistema de amortização, né? O que o perito faz, né? Ele tem que levar esse problema ao magistrado, porque ele não vai ter outra opção, né? Agora, eu já vi o juiz falar assim, não, você cumpra a decisão da forma que foi proferida, porque é do 2º grau, não sei o quê, tal, transitou em julgado, não houve posição de embargo de declaração, as partes não colaboraram, enfim, qualquer situação como essa, vem a decisão transitada em julgado, cumpra, né? Eu já vi perito que faz, enfim, ele cria lá um método qualquer e apresenta para o magistrado, né? Essa é a solução correta? Não é, né? Mas, para desincumbir do exercício da atividade do expert, né, é a solução. Mas, digo de novo, a solução é a conversa com o magistrado, de modo a explicar as consequências de um laudo técnico com base em dados técnicos imprecisos. É isso. Essa questão também estava no meu radar aqui, a questão de afastamento do sistema de amortização. Isso ainda não foi superado, embora a discussão tenha se arrefecido, mas continua se discutindo, né, se este ou aquele sistema gera capitalização de juros ou não. E há entendimentos para todos os gostos, e não vou discutir aqui a questão do entendimento, mas quando se decide que se afasta um sistema de amortização, seja ele qual for, não importa, neste mais discutido, que é o sistema francês de amortização, e apelidado de tabela Price, e não se determina um outro a substituí-lo, quando se diz, por exemplo, aplique-se juros lineares. Veja, nós temos um sistema de amortização que tem por objetivo colocar fim a um débito, remunerando adequadamente como contratado. Portanto, os pagamentos têm que estar compostos de juros, que é a remuneração do capital, e do próprio capital. E não vamos discutir o momento em que isso deve acontecer, se primeiro se abatem os juros, depois do capital, enfim. Mas, ao final de um fluxo financeiro,
todo o débito tem que ser amortizado para que isso seja matematicamente correto. Quando eu determino, ou quando eu recebo a determinação de que se aplique juros simples, eu sei como se faz, então, agora, o cálculo dos juros. Mas eu perdi a referência de como se faz o cálculo da amortização, que antes, quando eu tinha um sistema nominado, SFA, SAC, ou outros que são menos aplicáveis, não importa, mas eu tinha uma referência. Juros calcula-se de uma maneira, de outra maneira se calcula a parcela de capital. Isso, sim, é de fato inexequível. Eu não tenho como substituir um sistema por uma perna do sistema. Então, essa questão que a gente se depara muito. É importante notar que, assim, dentre as fontes do direito, nós temos também usos e costumes, né? No direito comercial, o uso e o costume, a prática, é uma fonte muito forte, subsistente. Basta ver o exemplo do cheque pré-datado, né? Que não tem previsão na lei do cheque, mas que as partes costumeiramente utilizam, e isso está sedimentado. Hoje, se uma pessoa apresenta um cheque pré-datado antes da data, ela é condenada à indenização por dano moral. Onde eu quero chegar? Que os usos e costumes têm que ser observados pelo perito na fase de liquidação. O Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná julgou, há 2 anos atrás, um IRDR envolvendo imputação ao pagamento, né? O órgão especial julgou sobre a questão: havia ou não ofensa à coisa julgada ao aplicar a imputação ao pagamento? Ou seja, primeiro eu faço o cômputo dos juros para depois amortizar o principal. Essa era a grande discussão. E o tribunal entendeu, por unanimidade, que deve ser aplicado o dispositivo do Código Civil, porque decorre de lei. Não interessa se a parte discutiu isso no curso da ação, se isso está na fundamentação, a menos que esteja no comando da decisão, na parte dispositiva da decisão. Aí é imutável, né? Não aplique a regra da imputação ao pagamento para debitar primeiro juros. Aí, se isso estiver no comando da decisão, é imutável. Agora, se isso não foi apreciado, ou se estava na fundamentação, mas não se tornou imutável, eu tenho que aplicar a lei, né? Então, o perito tem que ter também essa habilidade de, conhecendo o sistema, conhecendo os usos e costumes, sugerir isso no seu laudo, né, na metodologia, dizendo: olha, eu considero que usos e costumes são fonte do direito, eu considero que tem uma norma que prevê isso e eu vou aplicar, então, esse método, né? E aí, se tiver alguma obscuridade, depois vem quesitos de esclarecimento, vem participação em audiência para ele expor. Me parece que esse seria um caminho bastante adequado. Não sei se os colegas concordam. Eu concordo em gênero e número grau com o que disse o doutor Arthur, né? Eu acho que é a saída. E com relação a esse RDR, inclusive eu trouxe o acórdão hoje aqui para a gente poder discutir. Foi de relatoria do desembargador Otávio Fischer. Exato. E foi suscitado, o RDR foi suscitado na minha Câmara, para a desembargadora Temes, né? E foi jogado pela sessão civil, caiu com o desembargador. Primeiro ele foi conduzido lá no seu início pelo desembargador Hipólito e depois pelo desembargador Otávio Fischer, que acabou relatando. Graças a Deus, essa sessão civil que existia no modelo anterior acabou. Acabou. Né? Agora são sessões compartimentadas, assim, de acordo com a especialização das câmaras, que é uma coisa muito mais inteligente e racional, né? E eu estou dizendo isso mesmo, que o modelo anterior era irracional e não inteligente, porque havia mudança de quórum a cada todo ano, né? Então, não havia uniformidade de entendimento. Então, eu trouxe esse acordo porque era uma das questões pontuadas pelo Antônio Fernando. Eu vou deixar o acordo hoje de observação obrigatória, pelo menos no âmbito do TJ e dos magistrados do Estado do Paraná, porque foi discutido em incidente de resolução de demanda repetitiva, né? É de observação obrigatória pelos magistrados e, por consequente, pelo perito também. Pelo perito. Né? Agora, pegando o gancho do que o doutor Arthur falou, observando os usos e costumes, né? Se tem que fazer a imputação primeiro nos juros, né? Aplica-se o 354, independentemente da fase do processo, né? Então, eu vou deixar com você, Antônio, se você quiser disponibilizar. Imensamente. Talvez a grande maioria já conheça, mas ótimo. Já está com você. Eu acho que eu falei 351, é 354. 354. Indígena. Mas a questão que eu havia colocado era
mais de metodologia, é um pouquinho diferente que simplesmente a imputação, mas sim, acho que fica claro, fica respondido, né? Não há caminho, senão uma alternativa, aí essa alternativa é sempre muito discutível, porque existem poucos sistemas de amortização que são, digamos, respaldados tecnicamente e que integram a bibliografia técnica. Em função da discussão que se impôs há alguns anos da capitalização de juros, surgiram muitos métodos que são alternativos, não são métodos que historicamente são admitidos como consistentes. E, normalmente, se instala aí a discussão em que uma parte quer um método, o outro quer outro, que melhor lhe beneficia. Mas, sim, eu acho que a alternativa não há, senão consulta ao juízo, né, para que se determine, eventualmente, até um pouco temerário, mas sugerir 3 ou 4 métodos para que o juízo escolha um, descrevendo o comportamento de cada método, do seu ponto de vista técnico. Eu me recordo de uma passagem, não sei se você vai se lembrar, Antônio, uma decisão proferida, acho que foi na 15ª Vara Civil, ou na 10ª. O tribunal mandou afastar a tabela Price e aplicar o método Gauss. Método de Gauss. Não sei se você recorda dessa passagem. Eu falei, bom, como eu não tinha ouvido falar desse método, eu chamei o Antônio e falei, você recorda isso? Eu falei, escuta, esse método de Gauss, como é que ele faz? Ele falou, esse método de Gauss não é método de amortização de capital. Eu falei, e agora o que nós fazemos? Vamos resolver como isso? O tribunal mandou aplicar o método de Gauss, está me dizendo que não é método de amortização de capital, rapaz? Daí eu falei, você falou, não é. Eu falei, bom, sei lá. Vamos ver o que vamos fazer agora, né? Aí vai um pouco de criatividade, um pouco de conversa com as partes aqui e ali, acaba solucionando o problema. Mas eu sei, enfim, que o problema existe e eu acho que uma conversa com o magistrado vai solucionar. E só me permite uma colocação, é fantástico a menção ao IRDR, porque o IRDR pode ser bastante utilizado para essas questões, definindo as teses jurídicas, inclusive com a participação do CRC como amicus curiae, né? Sim. O que é o amicus curiae? É o amigo da corte. Amicus curiae é o amigo da corte, é um ente de representação de classe ou uma representação científica que vai ajudar o tribunal a decidir essas questões que vão formar precedentes obrigatórios, né? Então, uma vez decidido o IRDR, como o doutor Fernando Prazeres colocou, a obediência àquele comando, àquela tese é obrigatória para todos, para o perito, para as partes, para o juiz. Então, facilita muito, sana essas dúvidas, essas lacunas da lei, né? Então, eu só queria pontuar isso. Sim. E dizer que o CRC e os peritos podem, inclusive, pedir para o juiz suscitar de ofício o IRDR, né? O juiz, vendo que isso está muito corriqueiro, tem um volume muito grande de ações, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas é quando eu tenho muitas demandas que tratam da mesma dificuldade, da mesma complexidade, e essa insegurança jurídica exige que o tribunal, no seu órgão maior, né, decida com seus magistrados mais capacitados, o doutor Antônio Prazeres compõe lá, decida de maneira definitiva e resolva e acabe com a insegurança jurídica. Acho que esse é realmente o caminho que a gente tem que buscar trilhar, né? Buscar sempre a discussão com o juiz, a gente tem procurado isso. Quando criamos a comissão de peritos, foi justamente com esse objetivo de formarmos dentro do CRC uma cultura de aproximação do Conselho com o Poder Judiciário para resolver de forma um pouco mais definitiva questões como essa. A gente tem procurado fazer isso. É claro que não se faz isso de uma hora para outra. Nós tivemos recente modificação do Código de Processo Civil e isso também, de alguma forma, precisou ser digerida pelo próprio Judiciário, mas a gente procura caminhar nesse sentido. Essa questão do artigo 354, confesso que eu não sabia do recurso, é uma novidade para mim, e isso acho que resolve em grande monta essa questão. Como último item que me ocorreu hoje pela manhã, não havia nem conversado sobre isso com os senhores, mas a gente
Eu tenho me deparado, não foi uma vez, mas algumas vezes, em que, numa liquidação de sentença, as partes apresentaram seus cálculos e havia uma discrepância muito grande entre os cálculos e o juiz o nomeia, então, o perito. Fui nomeado para decidir ou para refazer os cálculos e demonstrar a realidade devida. E eu me deparo com uma situação absolutamente nova. O devedor diz que deve mais do que eu encontro. O credor, lógico, em geral, se havia uma discussão, ele pretende o valor ainda maior, mas eu concluo que o débito não atinge o que o devedor já havia assumido, né? Assumido nos autos como devido. Ele calculou o valor, liquidou a sentença e disse, olha, lhe devo tanto, e a perícia encontra um valor menor. É extremamente desconfortável para o perito, não precisa dizer, né? Evidentemente fica bastante desconfortável, mas é uma questão também que exige aí uma postura do perito que às vezes não é tão fácil. E eu gostaria de ouvi-los a respeito disso também. Sim, tudo bem. Isso nunca me aconteceu, nunca vi uma situação como essa, mas não descarto a possibilidade, mas o que deve conduzir o juiz quando for decidir isso é o absoluto respeito ao título, né? Ele vai analisar livremente as provas produzidas, né? Tanto produzida pelo exequente quanto pelo executado, vai analisar o que disse as conclusões do perito e vai velar pelo respeito absoluto ao título que está sendo liquidado, né? Então, não veria muito problema sobre essa ótica, né? Agora, eu estou tentando assim, que situação... o cálculo foi feito antes da perícia, foi isso? Sim. Entendi. Conclui-se, transita em julgado a sentença, cada parte apresenta seu cálculo. Não foi determinado previamente que a liquidação seria por arbitramento, por simples cálculo, as partes apresentam os cálculos e há discrepância. Olha, Antônio, o doutor Arthur possa até ter enfrentado situação parecida, mas salvo algum conluio entre o devedor e o credor, que eu não descarto, né, eu não vejo razão nenhuma para que o juiz tome uma postura diferente daquela que eu disse, né, em respeito absoluto ao título executivo, né. Quando você falou assim que o devedor disse, estou devendo mais do que o perito apurou, eu não vou descartar a possibilidade de ele estar em conluio com o devedor por causa em razão de uma outra circunstância qualquer. Blindar o patrimônio ou lavar dinheiro, não sei. Isso estou cogitando. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o juiz tem que velar pela regularidade do que está no título executivo, leia-se na sentença. Esclarecendo, os cálculos, nesses casos, são 2 ou 3 que eu já me deparei, os cálculos são anteriores à perícia. Depois a perícia chamada a resolver encontra um valor totalmente diferente. É interessantíssima essa questão, porque, assim, fato que é incontroverso independe de prova, né? Então, se ele confessou o dever X e a perícia encontrou X menos 1, né? Se o credor é credor, ele vai dizer, não, pelo menos X está garantido, você falou que deve, a confissão tornou imutável essa discussão. Mas me parece que, se a parte concorda com a realização da perícia, ela também, tacitamente, implicitamente, ela tem dúvida em relação ao seu cálculo. E a execução tem que ser, disposição do Código Civil, né, do Código de Processo Civil, a execução tem que se dar de modo menos gravoso para o devedor. Isso é preceito da execução, né? Se tem que se dar de modo menos gravoso para o devedor e a perícia encontrou um valor que lhe é mais favorável, se ele quiser pagar o cheio, não, eu disse lá atrás que é X, está aqui, eu discordo do perito e pago. O direito é disponível, né? Agora, se a perícia lhe dá guarida em relação a um erro de percepção, olha, meu cálculo estava errado, viajei na maionese, né, como dizem, o perito que está certo, eu devo menos do que eu imaginei que eu deveria, eu acho que é bem justo, não é uma confissão que tornará a discussão imutável, até porque quem preside o processo é o juiz, né? O juiz é o destinatário da prova, o juiz pode entender, não, houve uma confissão ali, mas essa confissão estava com um vício de consentimento, a parte partiu de um equívoco, e é um equívoco excusável, então me parece que é por aí o caminho. Ok.
O que a gente tinha previsto para o dia de hoje eram esses temas. Eu gostaria de deixar aberta a palavra aos senhores, se quiserem se pronunciar, complementar alguma coisa, será de grande valia qualquer complemento que vier, porque realmente isso para a gente é bastante importante, a questão da liquidação de sentença nos traz muita dúvida. A palavra fica aberta, fiquem à vontade. Eu vou iniciar, então, mas eu vou só... Não quero mais discutir questão técnica nenhuma, só queria agradecer novamente o convite feito pelo CRC, na pessoa do Antônio Fernando, a quem eu prezo muito como profissional. Obrigado. E por que não, como amigo também, depois de tantos anos, né, Fernando? São quantos anos já trabalhando juntos. E foi um prazer participar da discussão com o Dr. Arthur. Quero agradecer a todos a atenção e me colocar sempre à disposição. Não só nesses eventos, mas lá no meu gabinete está aberto, os senhores, se alguma dúvida, alguma consideração que queira ser feita, ou queira falar a respeito de processos que não estejam sob meu julgamento, mas que sejam de outros, ainda quiser trocar alguma ideia, no que eu me coloco à disposição, evidentemente dentro dos limites éticos que o CNJ me impõe. Mas me coloco à disposição e mais uma vez eu agradeço, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Queria agradecer imensamente ao CRC pelo convite, agradecer ao doutor Azevedo, doutor Roberto também, Figueiredo, muito obrigado. São dois profissionais que eu admiro muito, né? O doutor Azevedo e o doutor Roberto Figueiredo são muito experientes, bastante úteis no dia a dia forense, têm uma bagagem excepcional, são profissionais de fôlego, né? E de grande história no mundo da contabilidade. Queria agradecer ao desembargador Antônio Prazeres pela gentileza e pela honra de compartilhar dos seus grandes ensinamentos. É um magistrado que eu admiro muito pela qualidade dos seus votos e também sei da sua trajetória, não só trajetória jurídica, mas soube também, através de amigo que temos em comum, que ele é triatleta, né? E a primeira prova de triatlon dele foi desde 1996, então ele faz triatlo até hoje, já fez 2 Ironman, então me fez admirar ainda mais a pessoa que é. Muito obrigado a todos. Obrigado, me coloco à disposição aí para vocês mandarem mensagem por e-mail, meu e-mail vai ficar disponível, estou sempre à disposição também. Muito obrigado. Em nome do CRC, quero então agradecer a doutor Arthur, ao doutor Fernando Prazeres, pela disponibilidade de agenda, pela colaboração que nos deu nessa tarde. Certamente vamos aceitar a disponibilidade de eventuais consultas, a gente fará, com certeza, e também estamos nós à disposição dos senhores, se eventualmente pudermos ajudar em alguma questão que não estejamos atuando, mas também nos limites éticos, como colocou o doutor Fernando Prazeres, a gente puder dar alguma contribuição, vou estar sempre à disposição também. Então, em nome do CRC, agradeço a presença dos senhores. Para encerrar, só gostaria de deixar não os nossos espectadores no momento, mas porque estamos gravando por questões técnicas, mas deixar aqui a lembrança de que no dia 16 de outubro deste ano nós teremos um seminário, trataremos assuntos relativos à perícia também, teremos convidados para nos trazer novas informações e, assim que possível, vamos divulgar para que se façam as inscrições. Muito obrigado, boa tarde a todos, bom final de semana. Muito obrigado, senhores. Obrigado.